5 consequências sobrenaturais. Quando um homem dano a uma mulher sagrada escolhida por Deus, Clara, uma mulher de 32 anos, era o coração pulsante do pequeno município no interior de Minas Gerais. Sua devoção a Santo Antônio era tão intensa que todos a chamavam carinhosamente de a voz de Deus na terra. Os habitantes a viam como uma mensageira celestial, espalhando amor e fé. Mas tudo mudou em um dia fatídico. Enquanto caminhava pela feira livre, um homem conhecido por seus problemas com álcool e atitudes descontroladas a atacou com palavras cruéis, desrespeitando não apenas a sua dignidade, mas também a conexão sagrada que a unia à comunidade. O choque da agressão reverberou em todos os cantos da cidade. Após o incidente, Clara se retirou para casa, seu coração ferido e sua fé em crise. Na solidão, ela se dedicou a orações e jejuns, clamando a Deus por respostas. Em uma noite, enquanto os sinos da igreja badalavam suavemente, ela começou a ter visões. Era como se um manto divino cobrisse seu ser, e em suas orações, 5 consequências sobrenaturais surgiram em sua mente. Cada revelação trazia um novo milagre. O primeiro sinal foi um suspiro cheio de arrependimento que começou a ecoar entre as pessoas da cidade. Os moradores, antes indiferentes, agora se reuniam em grupos para orar por Clara e para o homem que a machucou. O fervor religioso renascia, e o perfume do incenso se misturava ao som das orações. Algo potente estava em movimento. Assim, numa manhã ensolarada, o jardim da igreja floresceu em uma explosão de cores. As flores que antes estavam murchas ressurgiram em profusão, como se a própria natureza celebrasse a transformação que começava. Clara soube que era apenas o começo. Em dias seguintes, ouviram-se relatos de milagres inusitados. Os doentes foram curados de doenças incuráveis, e muitos que lutavam contra vícios encontraram uma nova vida. As ruas agora ressoavam com alegria e esperança, e a fé da comunidade se tornava inabalável. Enquanto Clara via essas mudanças, decidiu interceder também pelo homem que a feriu. Com coragem, iniciou uma oração fervorosa por sua redenção, enfrentando cada amargura que sentia. Ela desejava que o verdadeiro milagre fosse a transformação do coração dele, pois era isso que Jesus ensinou. Porém, a tensão aumentava. Antes mesmo que pudesse se aproximar dele, a dúvida e a incredulidade começaram a espalhar-se na cidade. O homem perguntou: "Como posso me redimir?" As vozes céticas ressoavam, questionando se realmente as bênçãos poderiam alcançar alguém tão perdido. Enquanto Clara se preparava para enfrentar a dor dos últimos dias, uma pergunta pairava no ar, durante um culto poderoso de intercessão que se formou na praça. Os fiéis se juntavam, unidos em um clamor desesperado e fervoroso. Agora, mais do que nunca, a presença de Deus estava com eles. Será que a transformação que todos esperavam se concretizaria? E as consequências sobrenaturais ainda permaneceriam um mistério, deixando a cidade em expectativa fervorosa por um ato divino que poderia limpar não só o passado, mas também iluminar um futuro de fé e renovação? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a loucura de esperança e temor se entrelaçava na atmosfera, Clara sentiu o peso do espírito, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer.
As revelações sobre as consequências sobrenaturais a mantinham acordada à noite, esperando que o inesperado iluminasse suas orações. E assim, a história continuava, entrelaçada com fé e mistério, aguardando o momento divino que mudaria tudo para sempre. O culto na praça estava em seu auge. Clara, cercada pelos fiéis, sentia as energias pulsarem em um só coração. As vozes ecoavam em uníssono e a fé coletiva parecia criar uma nova realidade. Era como se as paredes da cidade vibrassem com a esperança renovada dos súditos da fé. Todos aguardavam a intervenção divina, um sinal de que os céus estavam prestes a se abrir e derramar bênçãos sobre eles. A tensão no ar era palpável. Clara, em meio à multidão, inclinou a cabeça e fechou os olhos. Jejuar e orar por dias a prepararam para aquele momento. Ela estava determinada a deixar que os sentimentos mais profundos a guiassem. Misericórdia e amor eram agora suas armas, e seu desejo era tão fervoroso que não poderia ser ignorado. Enquanto suas orações fluíam, uma onda de energia tomou seu corpo. Era como se chamas de luz dançassem ao redor dela. Abraçando essa sensação, Clara sentiu um chamado profundo. A intercessão pode tudo, pensou, e então, com uma voz suave e firme, começou a clamar por transformação. Senhor, olhe por este homem, por todos eles, que as correntes da dor sejam quebradas e a luz do teu amor possa tocar cada coração endurecido aqui. As palavras se elevaram, e uma calma mística tomou conta da praça. As pessoas olharam umas para as outras, sentindo que algo estava se movimentando. Nesse instante, o homem que inicialmente tinha ferido Clara surgiu à margem da multidão. Ele parecia pequeno sob o peso das suas próprias inseguranças, mas também estava sedento por mudança. Olhos de arrependimento o seguia, e Clara percebeu que a hora da redenção chegara. Ao olhar para ele, o passado não mais pesava. O que importava era o presente. Ele precisava sentir que havia um caminho de volta. Vem, você é bem-vindo aqui. Vamos juntos buscar a luz. Clara gritou ao homem, sua coragem iluminando a escuridão que cercava o interior dele. O homem hesitou, mas em seu coração um eco ressoava. Talvez, só talvez, eu possa ser salvo. A multidão começou a se mover, formando um círculo em volta dele, como um abrigo espiritual. Sua coragem foi abraçada por aqueles que antes duvidavam. Clara avançou, estendeu as mãos e, em um gesto de amor incondicional, tocou seu ombro. O toque dela foi como água refrescante em um deserto. Assim que o contato foi feito, uma onda de luz atravessou a praça, iluminando as faces dos fiéis. Os olhares se voltaram para o céu e perceberam a nuvem densa e escura que pairava. Mas naquele momento, um raio de luz, mais intenso que qualquer outro, irrompeu por entre as nuvens. Era como uma ponte de esperança. Clara sentiu a presença real de Deus, um sopro divino que tocava cada coração. Crê e serás salvo, sussurrou em seu coração, sua voz misturando-se à vibração do vento. Arautos de fé começavam a se erguer. Os doentes curados uniam-se ao clamor de alívio e alegria. A cidade começava a respirar um novo ar, a transformação se espalhando como perfume pelo ar. A dúvida ainda pairava, mas agora havia um caminho a seguir. Clara percebeu que, apesar das dificuldades, a dádiva da fé estava sendo reavivada. Era necessário mais um passo, mais um gesto. Qual seria a resposta do homem diante desse chamado de amor? Ele se somaria ao clamor da comunidade? E como a cidade reagiria ao renascer de um coração que se arrependia genuinamente? As perguntas esvoaçavam, conforme a tensão espiritual aumentava. E Clara sabia que algo maior ainda estava por vir. O que aconteceria em seguida poderia mudar para sempre o destino daquela pequena cidade e a vida de todos os que ali habitavam.
O homem hesitou diante da multidão, seu olhar passeando de Clara para as faces abertas de esperança ao seu redor. Uma tempestade de emoções habitava seu rosto. Arrependimento, medo e uma pitada de coragem. Ele sempre estivera à sombra de suas escolhas, mas ali algo parecia diferente. Era como se a luz que dançava ao redor de Clara o chamasse, sussurrando que um novo começo era possível. Vem! Clara insistiu novamente. Sua voz agora um canto doce e não um comando. Vamos juntos, você não está mais sozinho. Aquela simples frase parecia penetrar as barreiras que ele mesmo erguera. Com a valentia que só o amor verdadeiro pode inspirar, ele deu um passo à frente. O movimento foi sutil, mas para Clara e para todos presentes foi como uma avalanche. A praça exultou e vozes exclamavam palavras de encorajamento, formando um coro de apoio e carinho que ecoava no ar. Deus é uma rocha em tempos de necessidade, alguém gritou. Outros começaram a cantar, uma melodia cheia de alegria, celebrando a nova vida que estava brotando diante deles. O homem sentiu a dor e o peso de suas ações começarem a se dissipar. Um alívio, como o sopro de uma brisa fresca no calor do dia. Ao se aproximar de Clara, ele a analisou mais de perto. Seus olhos brilhavam com uma esperança que ele não conhecia. Aquela mulher, que anteriormente havia sido invadida pela sua ira, agora era sua guia, sua luz. Eu não sei se sou digno, ele balbuciou, a voz quase se perdendo entre os outros que louvavam. Clara se inclinou um pouco mais, apertando seu ombro. A graça de Deus não tem limites. Ninguém é irreparável para ele. A sua história não termina aqui. As primeiras lágrimas começaram a escorregar pelo rosto do homem, misturando-se com a luz radiante que os cercava. O sentimento de aceitação começou a entrar em seu coração, assim como a certeza de que o perdão era tão real quanto a dor que ele havia causado. Nada poderia preparar a multidão para o que ocorreria em seguida. De repente, uma presença poderosa invadiu a praça. Os ramos das árvores começaram a balançar de maneira inexplicável, como se as próprias plantas participassem da celebração. O vento uivou, e uma nova onda de luz iluminou o céu, como se o próprio sol decidisse se manifestar de maneira mais intensa. Um arrepio percorreu a espinha de Clara e de todos ali. O céu parecia compor uma nova sinfonia. É ele! O Senhor está aqui! Alguém declarou, e o eco ressoou pelos 4 cantos da praça. A esperança pulsava no coração das pessoas, e Clara pôde perceber que a transformação não era apenas do homem, mas de toda a cidade. Naquele momento, Clara sabia que uma nova era estava prestes a se começar. A fé havia se tornado mais do que um simples ato. Era um movimento culminante de adoração e entrega total. Ela bem lembrava o que seu pastor costumava dizer. O poder de um coração rendido pode mudar o curso de uma nação. À medida que a celebração se intensificava, Clara percebeu que o homem começava a se soltar, a dançar, a sorrir. Era uma liberdade genuína que estava sendo revelada ali mesmo, na presença de todos. Mas na mesma hora, um sussurro de advertência ecoou no interior de Clara. Se a luz poderia atravessar a escuridão de um único coração, quanto mais poderia afetar os que ainda permaneciam nas sombras? Quais batalhas ainda se escondiam nas almas da comunidade? O que mais precisaria ser liberado para que cada um pudesse experimentar essa transformação? As questões cresciam, reverberando entre os cânticos e aplausos. E assim, o olhar de Clara se perdeu na multidão, buscando mais do que apenas alegria. Ela sentia que o maior desafio ainda estava por vir. Cada história se entrelaçava, e o que se apresentava diante deles poderia ser algo verdadeiramente incrível. Estaria Clara preparada para enfrentar isso e ajudar outros a alcançar a mesma liberdade que o homem acabara de descobrir? A praça estava em festa, mas Clara sentia que algo mais profundo estava em movimento. O homem,
agora cercado por abraços e sorrisos, parecia ter encontrado o caminho da redenção. No entanto, enquanto a música vibrava e os cânticos se elevavam aos céus, um peso crescente se instalou em seu coração, como se a alegria exterior contrastasse com uma inquietação interior. Ela olhou ao redor, observando os rostos felizes e as mãos levantadas em adoração. Mas cada expressão ali era uma história, um fardo, um desejo de cura que clamava por atenção. Clara sabia que a transformação seria mais abrangente, uma verdadeira onda de renovação para atingir cada canto da cidade. A multidão se agitou mais intensamente quando um velho sábio se aproximou. Seus olhos eram profundos e pareciam carregar os segredos de gerações. Ele se colocou à frente da celebração, sua voz baixa, mas poderosa, impôs respeito. Meus irmãos e irmãs, olhem para o céu. O Senhor está sobre nós. Mas também me lembrei de outra verdade. Os olhares mudaram de alegria para expectativa e a praça parou. A verdadeira transformação requer confronto. O que houve lá dentro de cada um de nós não pode ser ignorado. Temos que encarar nossos fantasmas, e assim é hora de trazer à luz tudo o que está escondido. Sua voz ecoou, firme e clara, atravessando os corações. Clara sentiu um frio na espinha. Sim, sabiam que o perdão estava ali. Mas para muitos seria preciso passar por um caminho de restituição e entrega. A ideia de desapegar-se das dores passadas parecia assustadora, mas também extremamente necessária. O sábio continuou: Deus não apenas tira nossos fardos, Ele nos pede que os entreguemos e deixemos ir para que possamos receber o novo que Ele nos oferece. Nesse instante, Clara viu o homem se afastar da multidão, como se atraído por uma força invisível. Ele parecia confuso, cheio de emoções distintas. O amor por Clara era palpável, mas a dor de suas ações ainda o amarrava. Ela decidiu segui-lo, um impulso forte e instintivo. A praça agora era um turbilhão de sentimentos. Algumas pessoas choravam em arrependimento, outras em alegria. Clara reconheceu que cada lágrima trazia uma petição, um pedacinho da alma que clamava por libertação. Quando chegou até o homem, ela o encontrou em um canto, seus olhos marejados de um passado que ele não desejava carregar. Clara, será que sou realmente digno de ser perdoado? Será que sou capaz de mudar de verdade? As palavras dele cortaram o ar. Ela respirou fundo e segurou sua mão. Sim, o perdão de Deus é como um rio que flui, nunca acaba. Você apenas precisa crer. Não deixe que seu passado aprisione seu futuro. Nesse momento, Clara percebeu que seu papel não era apenas guiar aquele único homem, mas abrir um caminho para tantos outros que, assim como ele, estavam prontos para a mudança. Assim que a música começou a tocar novamente, ela sentiu uma chama de determinação acender dentro de si. Era hora de conduzir a comunidade ao encontro da graça. Vamos juntos, que todos possam se libertar das correntes que os prendem, Clara exclamou com toda a sua força. A multidão, aquecida pela fé e pela esperança, se uniu. As vozes se elevaram em um coro de louvor que parecia tocar os céus. Em meio a tudo isso, Clara percebeu que havia algo pairando no ar. Um vento suave soprou e uma visão de luz ainda mais brilhante encheu sua mente. Ela viu rostos, pessoas que chegariam em breve, feridas e esperançosas. Seriam ajudadas, libertas, transformadas. Era como uma nova missão que começava e Clara sentia-se chamada. Mas a dúvida ainda persistia. Seriam capazes de enfrentar os desafios pessoais, os segredos que tanto machucavam? Sabiam que cada um tinha uma história e que a jornada deles apenas começava. Quais verdades ainda estavam escondidas, prestes a serem reveladas? E assim, Clara se preparou para o que estava por vir, o peso e a esperança de uma nova era. Um chamado divino que ecoava em seu íntimo. A verdadeira batalha estava apenas começando.
A brisa fresca da noite envolveu Clara, e enquanto os cânticos se misturavam ao perfume da celebração, ela sentiu a urgência do chamado em seu coração. As luzes da praça piscavam como estrelas em uma noite clara, mas havia uma sombra que ainda pairava sobre aqueles que se reuniam ali. Todos estavam sedentos por mudança e Clara sabia que esse desejo precisava ser canalizado. Os sorrisos eram sinceros, mas Clara entendia que muitos ali tinham barreiras internas que impediam o verdadeiro encontro com o perdão. O que fazer, então? Ao olhar nos olhos do homem, a ideia de libertação que ele buscava tornava-se um símbolo do que estava prestes a acontecer com todos. Como vamos encarar nossos medos? Questionou Clara, sua voz quase um sussurro, mas carregada de firmeza. O homem checou suas emoções, e por um momento seu olhar se perdeu no horizonte. O céu estrelado parecia conspirar a favor de algo maior. Ela sabia que aquela não era a hora de hesitar, mas de cultivar coragem e esperança. Clara lembrou-se das palavras do sábio. A verdadeira transformação requer confronto. Era o momento ideal para trazer à tona as verdades que estavam enterradas em cada coração. Todos nós temos algo a enfrentar, disse Clara, ganhando confiança. Ninguém precisa carregar esses fardos sozinhos. As pessoas começaram a se aproximar, algumas com lágrimas nos olhos, outras com a vontade de lutar contra seus fantasmas. Clara sentiu uma pandemia de esperança tomar conta da praça. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação, proclamou, fazendo a saudade do passado desaparecer em unidade e fé. De repente ela viu uma jovem do outro lado da praça. Os olhos dela brilhavam, mas havia uma tristeza profunda que ecoava em seu olhar. Clara sentiu que aquela jovem tinha um peso enorme. O que teria acontecido? O que a mantinha ali, entre a multidão, isolada e ansiosa? A curiosidade tomou conta do seu ser. Determinada, Clara caminhou até ela. Oi, sinto que você tem algo para dividir, algo que precisa ser libertado. A graça de Deus também é para você. As mãos da jovem tremiam, mas ela balançou a cabeça, concordando lentamente. Era a primeira vez que alguém a olhava com tanta atenção. Eu não sei se consigo. A jovem hesitou, a voz trêmula. Eu tenho feito coisas que me envergonham. Não sei como voltar atrás. Deus já preparou seu caminho. Ele conhece cada parte sua e ainda assim Ele te ama. As palavras de Clara eram carregadas de amor e aceitação. Entregar nossos fardos não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Deixe Ele fazer a obra em você. O coração de Clara pulsava forte. Ali estava uma ilha de solidão em meio a um mar de adoração. A jovem começou a chorar, mas não eram apenas lágrimas de dor. A alegria também estava se formando. Ela parecia se lembrar de que o perdão já havia sido disponibilizado, mesmo antes de seu arrependimento. Venha, junte-se a nós, Clara disse, estendendo a mão. Quando a jovem a segurou, uma onda de alívio e liberdade se espalhou pelo ar. Aquela foi a primeira de muitas vidas que iriam se conectar naquele momento, revelando a força da comunidade. O som dos cânticos aumentou mais uma vez, e a luz que Clara havia vislumbrado antes estava começando a se revelar. Mas, em meio à euforia, ela sabia que novos desafios viriam. Quais outras dores estavam enterradas naquelas almas? E à medida que a festa prosseguia, Clara sentiu que era apenas o começo de algo extraordinário. Uma nova era de luz e libertação estava à espreita, pronta para se desdobrar à medida que cada um enfrentasse seus próprios desafios. O chamado divino ainda ecoava dentro dela. Qual seria a próxima verdade a ser revelada? Quais mistérios aguardavam por sua coragem e compaixão? A jornada estava apenas começando, e Clara já podia sentir a transformação se aproximando cada vez mais. A música vibrava no ar,
E Clara sentia que a energia da celebração estava crescendo. Os rostos ao seu redor mostravam esperança, mas a inquietude ainda pairava, como um sopro gelado em meio ao calor da amizade. A jovem que ela havia acolhido estava agora circulando pela praça, unindo outras pessoas em busca de libertação. Era lindo de ver, mas no fundo do coração de Clara, uma inquietação persistia. Ela voltou seu olhar para a multidão, absorvendo cada expressão, cada suspiro. Uma anciã com cabelos brancos e um olhar profundo se aproximou. A senhora, de pele enrugada, mas cheia de vida, tinha uma sabedoria silenciosa. Clara a reconheceu como Dona Beatriz, uma mulher sempre presente em momentos de adoração, mas também conhecida pelos desafios pessoais que enfrentara. Clara, minha filha, as pessoas precisam de um líder forte, disse Dona Beatriz, sua voz tremulando com emoção. Você sente a urgência como eu sinto, do que elas realmente precisam. A pergunta ecoou na mente de Clara. Ela havia focado tanto na libertação que quase esquecera que as barreiras eram diferentes para cada um. Elas precisam de confiança e de coragem, Dona Beatriz. Cada um aqui tem algo específico que precisam enfrentar, respondeu Clara, sua voz firme agora, cheia de determinação. A anciã assentiu. Exatamente. Mas muitas vezes, o que nos impede de sermos livres é o medo de ser rejeitado. O que elas precisam é do amor incondicional de Deus. E isso, querida, vem através de você. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. O amor incondicional era poderoso, mas também exigia vulnerabilidade. O que aconteceria se ela falhasse? E se, no fim das contas, as pessoas desistissem por causa de suas imperfeições? Vá! A sua voz pode ser exatamente o que eles precisam ouvir. É hora de mostrar o poder da fé, disse Dona Beatriz, suas palavras cortando a insegurança como uma faca. Armada com essas palavras, Clara tomou um profundo fôlego e se virou novamente para a congregação. Com o coração pulsando, ela elevou a voz. Meus queridos, olhem para os lados. Cada um de vocês tem uma história, uma dor. Mas aqui somos um só corpo. Por que não permitir que Deus trate das nossas feridas juntos? O murmúrio de aprovação ecoou. E as pessoas começaram a se mover, criando um espaço em torno dela. Clara percebeu que agora era a hora de revelar a verdade fundamental que poderia gerar a transformação que todos esperavam. Eu quero que vocês fechem os olhos por um momento, pediu Clara. Imaginem-se na presença de Deus. Ele não está aqui para julgar, mas sim para curar. O que você tem carregado que pesa sobre seus ombros? O que você precisa soltar? À medida que os olhos se fechavam, Clara podia sentir a atmosfera mudando. Ela caminhou entre as pessoas, tocando algumas mãos, fazendo contato visual. Cada movimento sela a confiança deles. Pessoas começaram a abrir seus corações. Murmúrios de dor e arrependimento se transformavam em pedidos de ajuda. A praça parecia pulsar junto com os corações aflitos. Deus está ouvindo vocês. Ele já sabe de tudo e está pronto para aplicar o bálsamo em suas feridas. A libertação começa quando deixamos nossa vulnerabilidade à vista, Clara proclamou, a paixão crescendo dentro dela. É nesse clima de entrega que a jovem que Clara havia acolhido começou a falar novamente, a voz crescendo em confiança. Eu quero me libertar das minhas sombras. Quero a luz de Deus em minha vida. As vozes começaram a se misturar em clamor por socorro e clamor por cura. Clara se voltou para a praça lotada, percebendo o poder reunido ali. As lágrimas escorriam por rostos desconhecidos, mas agora esses rostos eram familiares, unidos por um só desejo. Mas enquanto os corações começavam a se abrir, Clara sentiu uma presença mais forte ao seu redor. Uma energia que não podia ser ignorada. Ela não sabia explicar, mas dentro dela um aviso sussurrava gentilmente. Tem algo mais por vir.
Então, de repente, uma estrondosa explosão de luz iluminou a praça. A música silenciou e todos os olhos se voltaram para o céu. O que estava prestes a acontecer ali era maior do que qualquer um poderia imaginar. Afinal, a verdadeira transformação só poderia ocorrer quando cada um estivesse disposto a encarar suas sombras e permitir que a luz divina entrasse. O que estava prestes a acontecer, que mistérios aguardavam pela coragem e pela dor sendo compartilhadas. A noite revelaria mais verdades do que se poderia supor. O brilho intenso parecia bailar no céu, como se a própria luz estivesse dançando em resposta à liberdade clamada na praça. Clara sentiu seu coração pulsar com os dotes da fé, e a ansiedade tomou conta de seu íntimo. Aquela luz não era comum. Havia uma essência, um sinal de que algo divino estava prestes a se manifestar. Os murmúrios da multidão se tornaram oração, um som coletivo de entrega, enquanto cada um buscava a conexão com o divino. Clara observou os rostos resplandecerem em um misto de medo e esperança. Olhares se encontravam, experiências compartilhadas pulsavam como um eco em uníssono, revelando a sinceridade das almas abertas. Então, a jovem que havia clamado sua vontade de liberdade levantou as mãos, criando um círculo de luz ao seu redor. Clara a viu, e por um instante tudo parecia parar. Era como se o tempo tivesse se curvado sob a magnitude do momento. Vamos nos unir em espírito, assim como somos muitos em um só corpo, proclamou a jovem com bravura e determinação. Clara sabia que a força daquela voz vinha do coração de Deus. Inspirada, seguiu adiante, unindo sua luz àquela de suas irmãs e irmãos. Um só corpo, um só espírito, todos estamos aqui para nos curar. Vamos deixar que o amor de Deus entre em nós e destrua tudo que nos prende. Pelas palavras de Clara, uma onda de calor e amor começou a pulsar, e muitos começaram a se levantar e a se abraçar, como se o espaço se tornasse um santuário de unidade. A presença de Deus parecia envolver a todos, como um manto acolhedor e suave. As lágrimas escorriam, mas agora eram lágrimas de alegria, de libertação. E foi nesse mar de emoções que Dona Beatriz, com um sorriso sereno, ergueu suas mãos ao céu. Vejam, o céu responde a nós, estamos atraindo o amor e a luz que tanto precisamos. Através de cada lágrima, a libertação vem e é lindo. As nuvens pareciam se abrir, e um suave vento começou a soprar. Não era qualquer vento, mas sim um sopro do Espírito que trazia consolo e esperança. O clima efervescente estava impregnado com a presença do sobrenatural, e Clara conseguiu ouvir vozes suaves, sussurros angelicais que diziam: "Vocês são amados, vocês são livres." Sobre a atmosfera já mágica, uma figura surgiu, uma luz tão brilhante que ofuscava tudo ao redor. Era como se um anjo estivesse descendo, a iluminação revelando traços de um ser celestial. Clara tremia, mas também sentia uma inexplicável paz como nunca antes. O que estava prestes a acontecer era um verdadeiro milagre. A figura parecia olhar diretamente para ela, e naquele momento Clara compreendeu que a libertação que buscavam implorava por algo mais profundo. O amor que sentem é capaz de gerar uma onda de transformação, minha filha. Precisam estar prontos para o que virá, a luz falou, sua voz suave como a brisa da manhã. Clara sentiu uma conexão profunda com aquela presença e compreendeu que a verdadeira transformação exigia não apenas coragem, mas também um aprendizado coletivo sobre o perdão e a aceitação. O amor incondicional de Deus não apenas os libertaria, mas os convidaria a curar umas das feridas dos outros, porque a cura começou de dentro. Com o coração transbordando de expectativa, Clara olhou para a multidão e disse: "Ao aceitarmos o amor divino, nos tornamos canais dessa luz. Vamos estar juntos,
Não temos apenas que buscar a cura, mas também ser a cura uns para os outros. Enquanto as pessoas assentiam, Clara percebeu que um novo ciclo estava apenas começando. A luz que os envolvia agora parecia dançar em cada coração, revelando a beleza da transformação que estava prestes a acontecer. E quando os primeiros raios do amanhecer começaram a surgir, Clara, ainda com a presença divina palpável ao seu redor, fez uma pergunta que ecoaria na eternidade. Estão prontos para liberar tudo que não serve mais e receber as revelações que Deus tem para nós? Estão prontos para se tornarem verdadeiros instrumentos da sua luz? O medo e a ansiedade se desvaneceriam ao longo do novo dia. Mas cada um precisava decidir. Estariam dispostos a se permitir serem moldados pelo amor divino e a deixar o passado para trás? O que mais eles teriam que enfrentar nessa jornada gloriosa de transformação? A luz da manhã começou a se infiltrar entre as nuvens, como se o próprio céu estivesse despertando para se unir à festa que se desenrolava na praça. Clara sentiu o calor do sol acariciar seu rosto, e com isso veio uma nova intensidade de fé. Era como se Deus estivesse afirmando a promessa feita naquela noite mágica. Algo glorioso estava em movimento. Estamos na porta de um novo começo. Uma voz se elevou e Clara voltou-se para ver quem estava falando. Era Marcos, um dos líderes da comunidade, com olhos brilhantes e um sorriso que irradiava confiança. Após este momento de oração e entrega, seremos diferentes. O que não nos serve mais não pode nos acompanhar. Vamos deixar as amarras para trás e abraçar a luz. As palavras dele despertaram murmúrios de assentimento por toda a praça. Clara pôde sentir a esperança enraizar-se em cada coração presente. Havia uma responsabilidade coletiva a ser assumida, e a consciência disso era eletrizante. O grupo parecia formado por vasos de barro emergindo da lama, cada um carregando suas cicatrizes, mas agora abertos à transformação. Naquele espaço, o perdão não era apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para que a verdadeira cura pudesse começar. Enquanto todos meditavam sobre isso, uma onda de emoção tomou conta de Clara. Ao seu lado, Dona Beatriz afirmou: "É isso, minha filha. O amor verdadeiro é como um rio. Ele flui e se espalha, mas só pode entrar onde há espaço. Precisamos esvaziar nossos corações do que nos pesa." Clara fez uma pausa, deixando as palavras de Beatriz penetrar profundamente. A figura da luz que havia falado com ela parecia agora mais próxima, como se estivesse guiando cada um por esse caminho. Ela se lembrou de todas as vezes que deixou o orgulho e a dor falarem por ela. Quantas barreiras ela havia erguido, quando, na verdade, tudo o que precisava era se abrir para a luz. E então, como se o Espírito Santo tivesse tocado em seus lábios, Clara compartilhou: "Vamos deixar o orgulho de lado, vamos nos abraçar em nossa vulnerabilidade. A verdadeira força vem de ser autêntico, de se permitir ser amado e também amar." Ouvindo isso, muitos começaram a se levantar, e em ato de coragem, abraçaram uns aos outros. O som de risos e lágrimas preenchia o ar, enquanto as folhas das árvores dançavam ao vento, como se também celebrassem aquela libertação. A cada abraço, Clara viu luzes acendendo nos corações das pessoas, e, em um momento de revelação divina, as vozes sussurrantes começaram a se unir em um só coro. Amor, aceitação, perdão. Ela percebeu que ainda havia mais. O amor nunca é estático. Ele se expande. O que virá a seguir, então? Questionou-se em seu íntimo. Qual será o próximo passo dessa jornada? E se o amor de Deus nos conduzir, que novos desafios nos aguardam? Que discussões ou provações nos fortalecerão ainda mais? Ponderou, enquanto sentia um chamado profundo em seu ser. Ana, uma amiga de Clara que havia estado distante da fé há tempos, subiu ao palco improvisado e exclamou: "Eu quero ser parte dessa luz, quero contribuir para essa transformação que começa em mim.
E vocês estão prontos para isso? Um clamor ressoou na praça, e Clara sentiu um frio na barriga, uma mistura de excitação e apreensão. Ela sabia que estavam diante de um divisor de águas. Cada um ali, disposto a abrir-se ao novo, precisava estar preparado para as mudanças drásticas que estariam por vir. Mas no fundo ecoava a pergunta: até onde essa jornada de transformação os levará? Seriam eles capazes de responder ao chamado divino? Deus já tinha um plano, e a única coisa que faltava era que eles dissessem sim. Com corações ardendo de expectativa, Clara e a multidão uniram-se em um só clamor, pedindo por aquilo que ainda não podiam ver, mas acreditavam que de alguma forma estava vindo. O que mais exigiria daquele grupo tão diverso e unido? A jornada estava apenas começando, e os próximos passos precisavam ser dados com fé e coragem. O sol já brilhava plenamente, banhando a praça em um dourado reconfortante. Clara sentia a energia vibrante que circulava ao seu redor, como se cada rosto resplandecesse com uma luz própria. A atmosfera estava carregada de expectativa e um sabor doce de novas possibilidades. Ela olhava para os amigos, para o povo, e sentia que não eram mais os mesmos de antes. Uma transformação se processava nas almas, uma renovação. Enquanto a multidão vibrava, Clara percebeu que Deus estava agindo de forma potente e direta. Ali, no meio daquela união, o coração dela também clamava por mudanças. Era como se o Senhor estivesse sussurrando suas promessas, trazendo à luz cada sombra, convidando todos a irem além dos limites que haviam estabelecido para si mesmos. Marcos, que havia liderado tão bem aquele momento, agora se posicionou novamente no centro. Com a voz firme e clara, ele falou: agora é o momento de invocarmos a coragem de sermos verdadeiramente quem somos. Muitos de nós carregamos fardos que não precisamos mais, e é hora de soltar tudo isso. Levante-se quem deseja deixar suas amarras para trás. Obedecendo ao chamado, Clara levantou-se, assim como muitos ao seu redor. Um movimento se formou, uma corrente de almas, e Clara sentiu uma força avassaladora, empurrando-a para longe do que a tinha prendido por tanto tempo. O líder buscava inspirar, e Clara percebeu que a coragem era contagiosa. Quando ela viu os rostos esperançosos e as lágrimas de libertação, sua fé se intensificou. Ana, ainda em seus improvisos, contou sobre um momento em que havia se sentido perdida. Suas palavras eram um eco da dor e da busca por espiritualidade. Eu não via futuro, mas hoje, aqui, eu sinto que renasci. Deus está me chamando e eu quero ir. Se Ele pode me transformar, Ele pode fazer isso por cada um de nós. O eco do seu testemunho atingiu os corações como uma flecha. Em uníssono, muitos levantaram suas vozes, clamando em um espírito de unidade. Amém. Sim, Senhor. O som reverberava, subindo em adoração, e o céu parecia responder àquela entrega. Não era apenas um grupo em festa. Era um exército de guerreiros espirituais levantando-se, prontos para enfrentar o que viesse. As palmas levantadas, os braços abertos, Clara notou a força em cada gesto. Elas eram mais do que simples expressões, eram declarações de fé diante dos desafios. O amor, que antes se ocultava sob camadas de insegurança e tristeza, agora florescia com uma intensidade vibrante. O sol iluminava cada cicatriz, cada história de dor, mostrando que elas não eram limitações, mas sim testemunhos de superação. Vocês estão preparados para o que está por vir? A jornada não será fácil, mas é nessa luta que as bênçãos se manifestam. Marcos acrescentou, sua voz agora carregada de um fervor que tomava a todos, como uma grande onda de esperança. E se as dificuldades surgirem? Clara pensou, com um leve tremor dentro de si. Nesse instinto de fé, ela sabia que cada batalha era também uma oportunidade. A verdadeira transformação viria não apenas da disposição, mas também da perseverança em meio às tribulações. Cada um deles unidos, ao se levantarem para novas decisões,
colocavam-se sob o olhar de Deus. A multidão, agora hipnotizada pela fé, começou a cantar uma canção que brotava da alma. Era um hino de liberdade, um clamor de entrega que subia aos céus. A união estava tão forte que Clara sentiu como se arcos invisíveis os conectassem, cada um a cada um. Homens e mulheres, diferentes entre si, moviam-se como se fossem um só. Mas então, Clara percebeu algo no olhar de Marcos. Havia um brilho de determinação, mas também um sinal de preocupação. O que nos espera a seguir? Pensou. Uma inquietação começava a crescer no peito dela. Sabia que aquela festa de amor e perdão estava apenas começando, mas o que mais viria depois? Que tempestades estariam por vir? A canção continuava, mas em seu coração havia espaço para perguntas. O próximo passo exigiria ainda mais coragem, amor e transformações. Esteja atento, pois o que está por vir pode mudar tudo. O que Deus ainda não havia revelado poderia ser maior do que a imaginação poderia suportar. Para onde essa luz os levaria? O sol já havia se posicionado alto no céu, e Clara sentia a energia vibrante da praça pulsar como um coração coletivo. A celebração de amor e perdão havia se transformado em um clamor por algo mais grandioso. As vozes se uniam em um só coro, simbolizando a determinação da comunidade em deixar o passado para trás e abraçar um futuro de transformação. A luz da manhã era mais do que um simples fenômeno natural. Era uma manifestação do divino que invadia cada canto da cidade, preenchendo os corações com esperança e expectativa. Clara, agora mais firme do que nunca em sua fé, olhava para os rostos ao seu redor. Cada um deles trazia uma história, uma dor, um desejo de redenção. E em seus olhares, Clara viu que a verdadeira missão se desenrolava diante dela. Marcos, com a paixão de um líder nascido para guiar, levantou a mão e convidou a todos a voltarem sua atenção para o céu. Fé é ação. Não podemos apenas esperar pela transformação, precisamos buscá-la juntos. A sua voz reverberou como um chamado, e uma onda de coragem tomou conta da multidão. Clara percebeu que cada um ali estava pronto para dar um passo à frente, mas ela mesma sentia que precisava falar. Era um momento decisivo, um ponto de virada na história daquela cidade. Vamos além do perdão. Cada um de nós é chamado a ser um instrumento de amor e cura. O que faremos a partir de agora? Podemos ser o reflexo da luz que tanto clamamos? Clara exclamou, seu coração pulsando forte. Ela sabia que desafios diferentes surgiriam, mas a certeza de que a comunidade poderia enfrentar qualquer tempestade unida era fortalecedora. Os rostos se iluminavam, e Clara viu lágrimas misturadas ao brilho de esperança. Aquela não era apenas uma celebração, era um pacto espiritual. O homem que a ferira, agora amigo, estava de pé ao seu lado, seus olhos brilhando com uma luz renovada. Vou lutar para ser melhor, não vou mais carregar minhas cadeias, declarou ele, e sua voz era firme. A multidão respondeu em aclamações. Era um testemunho vivo de que a mudança era possível. Enquanto as músicas ressoavam, Clara viu cada olhar se transformar. Os moribundos sonhos de reconstrução estavam renascendo, e a fé acesa nas almas repentinamente se sobressaiu. Precisamos apoiar uns aos outros. A jornada de transformação é coletiva. Vamos dividir nossas experiências e desafios. Vamos nos reunir em pequenos grupos e nos fortalecer mutuamente, disse Clara. E cada palavra causou um efeito em cadeia. A transformação não era uma tarefa solitária, mas um caminho que deveriam trilhar juntos. Com isso, pequenos grupos começaram a se formar. Risos, histórias e lágrimas se misturavam, tornando-se uma sinfonia de reconciliação e amor. Cada grupo, cada encontro era uma oportunidade de cura, e Clara sentiu o calor da presença de Deus em cada coração que se abria.
Ao virar-se novamente para Marcos, Clara viu que ele também estava tocado. "O que mais podemos fazer, Clara?" ele perguntou. E naquele momento compreenderam que o futuro exigia passos compassados, um ritmo de fé e de coragem. Vamos planejar um dia de ajuda à comunidade, um evento onde possamos alcançar aqueles que ainda estão nas sombras, aqueles que ainda sentem a dor da solidão e do arrependimento. Vamos mostrar a eles que a luz chegou até nós e que ela pode iluminá-los também. Marcos assentiu, já imaginando as possibilidades. Havia um brilho nos olhos dos presentes, um entusiasmo contagiante. Clara sentiu que a cidade estava prestes a entrar em uma nova fase de resiliência. Não seria fácil, mudanças demandavam trabalho duro e amor incondicional. Mas os seguidores estavam com a esperança renovada e prontos para a batalha. Quando o dia chegou ao fim e os últimos raios de sol pintavam o céu, Clara sentiu que algo esplêndido se instaurara não apenas na praça, mas em cada lar, em cada coração. Era o tempo de um novo início, um tempo de reconstrução e de entrega verdadeira. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Como manter essa chama acesa? Clara sabia, no fundo, que a jornada não teria fim. Cada um precisaria reafirmar sua fé todos os dias, enfrentando medos e inseguranças. E assim, enquanto a luz da lua começava a brilhar na noite, Clara uniu as mãos de todos e orou fervorosamente: Senhor, que esse espírito de união e amor permaneça. Que essa cidade se torne um farol de esperança para muitos. Um lugar onde cada um pode encontrar a transformação que busca. Que a luz que hoje irrompe seja apenas o começo de um movimento divino e que possamos sempre lembrar que somos verdadeiros filhos à imagem da Tua glória. As vozes se uniram em amém, e naquela noite Clara teve certeza de que estavam prontos para o que viesse. A verdadeira transformação começara, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Com os corações aquecidos pela fé, estavam preparados para fazer história. E isso, amigos, era só o começo. Você precisa se inscrever agora em nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa mensagem divina. Comente suas reações e testemunhos sobre o final que acabamos de vivenciar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de amor e transformação. Vamos juntos espalhar a luz que Deus nos deu.